Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que alegria ter você aqui comigo para mais um devocional nesta manhã da parte de Deus. Nos próximos minutos estaremos ministrando a palavra de Deus poderosa. Então preste toda atenção, não saia do vídeo, que no final estarei fazendo uma oração abençoada pela sua vida e toda a sua família. Eu espero que Deus fale profundamente com você nesse dia tão especial. O tema de hoje é Viva a sua jornada. Precisamos cumprir aquilo que Deus nos ordenou, aquilo que Deus propôs para a gente viver nessa terra e ser bem realizados, naquilo que Deus tem concedido para mim e para você. É sobre esse conteúdo tão abençoado que eu quero falar nesta manhã. Mas antes de começar, queria pedir para você aquela força maravilhosa para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação em todos, porque diariamente eu desejo enviar conteúdos como esse. E caso você não seja um inscrito, você provavelmente será a última vez que a gente estará nos falando e você ser ministrado por uma palavra tão abençoada. Então já se inscreve aqui, encaminha para algumas pessoas que você conhece, para que elas também possam ser edificadas através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A palavra de hoje se encontra no Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: Durante a noite, Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e nos ajude. Depois que Paulo teve essa visão, preparou-se imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus o tinha chamado para pregar o Evangelho. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi um homem muito conhecido por conta da sua vontade e determinação de propagar o Evangelho do Senhor, impelido por quem? Pelo Espírito Santo, para ir em direção à Ásia, tendo que viajar, talvez muitas vezes numa direção oposta do que ele estava acostumado. Mas a questão aqui é que Deus estava dando uma nova direção para o nosso apóstolo amado. Ele foi chamado para pregar agora na Europa. Então tenha os fatos aliados na sua cabeça acerca disso, que muitas vezes o Senhor ele pode mudar a direção do seu ministério. E nós precisamos estar sensíveis, à voz profética, aquilo que Deus fala, aos sinais que o Senhor nos concede, para que a gente possa ir na direção correta. E não encare muitas vezes, irmão, os nãos de Deus como apenas uns não. A gente entende que muitas vezes a gente gosta sempre de um sim. E quando às vezes Deus ele diz que não, a gente fica chateado. E isso dá para se entender. Mas eu quero que você tente refletir um pouco acerca disso. Quando Deus dá um não para mim ou para vocês, Deus muitas vezes ele pode estar livrando a gente de ciladas. Deus está querendo nos livrar de coisas que vão prejudicar a nossa vida. Existem situações que eu já passei, eu junto com a minha esposa, a qual, no momento da nossa oração, o Senhor falou que não. Eu não entendi o motivo a primeiro momento, mas com o decorrer do tempo, eu vi que era uma cilada de Satanás, que aquilo ia prejudicar a minha vida, ia prejudicar o meu casamento, as minhas finanças, a minha comunhão com a minha esposa, sabe, a minha felicidade, ia comprometer todas essas coisas. Então, não fique chateado quando Deus te der um não. Apenas obedeça a direção que o Espírito Santo te coloca. Lembre-se que Deus, ele não deseja que nem eu e nem vocês que estão ouvindo agora tenham uma vida rasa. E isso não importa mesmo, irmão, a idade que você tá, a nação, a sua cor, não importa. Deus chamou eu e chamou vocês e ele tem grandes planos pra gente, para que a gente possa prosperar, viver uma vida abençoadíssima da parte de Deus. Então, encare cada situação adversa como uma oportunidade de viver um milagre ainda maior
do que você já tem vivido. Entenda que o Espírito Santo sempre vai indicar a direção profética, a direção perfeita, plena e completa para a sua vida. Ainda que no momento você diga assim, pastor, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, não entendo os motivos desse direcionamento, apenas confie em Deus. Vocês lembram de Moisés? Moisés estava marchando e Deus mandou ele em direção ao mar. Fazia algum sentido ele ir para o mar? Não fazia. Quando ele chegou de frente com o mar, ele orou. Aí qual foi a direção? Deus falou, não mandei que vocês parassem, continue que marche. Quando chegou perto do mar, o Senhor falou, Moisés, abra o mar para vocês passar. Aquilo, humanamente falando, nunca havia acontecido. Ninguém jamais passou pela cabeça ou esperava que o Deus de Israel ia se manifestar abrindo o mar. E além de abrir o mar, a palavra de Deus fala que os israelitas passaram a seco. Saía pó da sandália. Você sabe, você que já lavou a casa, você que já esgotou um açude, um rio, drenou ou fez algo parecido, que sempre quando a gente esvazia algo que tinha água, fica uma lama no fundo. Mas o milagre de Deus foi tão poderoso sobre o povo que saía pó das sandálias. Olha a autoridade, olha a obediência. Então você precisa obedecer o direcionamento. O apóstolo Paulo, após ter visto a visão, ter tido a visão, ele entendeu que ele devia ir para Macedônia. Ele entendeu que ele deveria ir lá ministrar, pregar. Você que está me ouvindo agora, você que é pastor, obreiro, apóstolo, não importa, ou até mesmo um membro da igreja, um cristão, obedeça os direcionamentos da parte de Deus. Pastor, mas parece uma loucura. Irmão, eu sei, tem coisa que Deus fala que parece absurdo. Obedeça aquilo que Deus te mandou. Lembra de Noé? Vou dar um exemplo muito bom aqui para vocês. O Senhor mandou construir uma arca. A arca foi construída dentro de uma floresta, num monte, numa montanha. Todo mundo ria de Noé, dizendo que era louco. E Noé pregou por 110, 120 anos o evangelho. Ninguém se converteu. Todo mundo achou que ele era louco. Até o dia que Deus mandou o dilúvio. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Todo mundo achou que ele era louco até Deus enviar o dilúvio. Se Deus te deu um direcionamento, se Deus mandou orar pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pastor, ministério, não importa, obedeça. Pastor, mas eu não gosto. Não é para você gostar, irmão, para você obedecer. A obediência gera um milagre. Quando você é obediente, quando você segue instrução, quando você entende o que Deus quer e você permite Deus te colocar num processo de te aperfeiçoar, você é abençoado. Ter uma atitude de fé durante o processo é fundamental para você chegar no final da sua jornada. Então tenha atitude. Não seja influenciado pelas pessoas, seja influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor desperte nesta manhã chamados, que se há pessoas aqui adormecidas na fé, pessoas que estão paralisadas por qualquer motivo, comece a haver movimento espiritual. Como profeta de Deus, como sacerdote do Senhor, eu libero uma palavra profética nesta manhã. Movimento espiritual. Que toda estagnação, tudo que faz essa pessoa estar parada, caia por terra agora. Que ela comece a se mover espiritualmente, que ela tome um posicionamento, uma atitude, Senhor, que ela possa ouvir o teu direcionamento, ouvir a tua direção, a tua palavra e obedecer acima de todas as coisas, porque existe um DNA dentro do coração deles, existe um DNA dos céus, que eles possam acreditar, Senhor, nos teus propósitos, que as portas que estavam fechadas se abram agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que eles entendam o propósito deles, o propósito da vida deles e que eles comecem a cumprir esse propósito profético na sua jornada, em nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Quero agradecer a todos vocês que me acompanham diariamente, que recebem essa porção da palavra que é ministrada todas as manhãs ao seu coração. Queria pedir para vocês continuem a orar. A você que está entrando aqui a primeira vez aqui, seja muito bem-vindo a essa família da fé. Quero que vocês saibam que a gente ama muito vocês. Eu oro diariamente pela vida de vocês, pela família. Orem por mim e pela minha família também, para que esse trabalho cresça cada dia mais. Que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua família, o seu trabalho, que Deus te leve em segurança e te traga e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.